a segunda-feira do Empreendedor segue diretamente do Multicenter Negócios e Eventos e a gente também com essa maratona de podcasts na edição especial do podcast com o Sebrae Você Pode Mais. Por aqui, a tecnologia também tem um espaço garantido. Olha, e agora a gente vai falar sobre isso também, sobre esse universo de games, isso tudo que tem movimentado a juventude e gente de muitas outras gerações também, tá? Quem tá com a gente para bater esse papo é Miguel Braga, fundador da Matsuri Produções. Seja bem-vindo ao podcast do Sebrae. Obrigado, Andressa. Eu que agradeço o convite. A gente agradece também a sua presença. Daniele Abreu é coordenadora de transformação digital do Sebrae Maranhão e está aqui para mediar essa conversa com a gente. Obrigada pelo convite. Vamos falar então, Daniele, começar sobre essa mistura incrível que vocês fizeram nessa programação, trazendo esse tempero bom que atrai a juventude, mas também atrai gente de várias idades, né? Tecnologia pura, mas muitos sonhos que viraram um negócio. É o mais importante de tudo, é a gente falar sobre essa economia criativa e esse mercado que está em expansão no estado do Maranhão também, não é? Perfeito. A economia criativa, muita gente aqui no estado do Maranhão faz parte da cadeia, uma cadeia imensa, com vários segmentos empresariais, e às vezes o próprio empreendedor, ele não se identifica ainda com esse nome, né, com esse termo, economia criativa. Então, de 2018 para cá, o Sebrae tem tentado falar mais, né, disseminar mais essa temática, atrair mais esses empreendedores. Foi uma das razões do Mobiliza ter nascido, né, Mobiliza São Luís, que é esse movimento que envolve o turismo, a cultura e a economia criativa aqui em São Luís. E daí a gente tem esse caldeirão de coisas aqui, essa diversidade muito grande aqui, desde a cultura geek, misturando com a cultura popular, com o cinema, com a literatura. Então, o Mobiliza sai dessa diversidade, dessa pluralidade que a gente tem aqui no nosso estado. E presente também na Feira do Empreendedor, né? Porque se a gente for olhar aqui a programação da feira, né? Mobiliza está presente em vários ambientes aqui, com expositores, né? Com palestra também. Como foi organizar essa programação? Pois é, o Mobiliza em 2026 está completando 7 anos, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Passou assim num piscar de olhos, mas foi uma inspiração que nós tivemos em 2019 ainda, antes da pandemia. A gente estava começando aqui a reaquecer esse setor aqui dentro do Sebrae, né? Trabalhando com esses empreendedores. E aí, esse ano, a gente está dando uma reformulada no movimento, né? A gente não queria concentrá-lo somente no período de 9 dias, como ele sempre aconteceu nas 5 edições. A gente mobiliza o ano inteiro, se movimentando e mexendo com os criativos aí o ano inteiro. Então a feira foi uma das oportunidades para a gente fazer isso. Nós tivemos uma programação com 6 atividades e as 6 trazendo os nossos empreendedores para o protagonismo, né? Então o Miguel teve lá com uma palestra, a gente teve painéis, rodas de conversa, sempre com o empreendedor puxando. Miguel, você fez uma palestra sobre economia. Falei certo o termo? Certíssimo. Explica pra gente o que é isso. A versão dessa palestra é focada em traduzir um pouco do como a influência da cultura e do mercado geek, que é um mercado de consumo muito forte, influencia no comportamento das pessoas hoje em dia, né? Hoje a gente tem um streaming, vários, na verdade, opções de streaming para escolher, tem roupas, a gente pode estar vestindo também com o seu personagem ou com a sua série favorita. E dentro dessa ideia da palestra é justamente de mostrar para o público, de forma democrática, como que hoje essa cultura, que era uma cultura bem nichada, era aquela cultura realmente bem estereotipada, mudou e hoje se tornou uma cultura de influência que move milhões aí no Brasil e no mundo. E o que te fez chegar a essa conclusão de que não era só mais um gosto, uma preferência, e sim um negócio? Continua sendo um gosto, para falar a verdade, porque deixou de ser só isso, isso. Passou a ser negócio. Exato. A gente transformou essa ideia do nosso gostar, né, do que a gente curtia, para um negócio realmente, graças ao Sebrae, como eu já comentei anteriormente, a gente via, né, no nosso próprio gostar, né, a necessidade de algo que a gente pudesse estar consumindo e produzindo também. Foi daí que nasceu o evento, na necessidade de fazer algo naqueles moldes que a gente acompanhava em revistas, né, em outras edições e em outros estados. E trazer isso para o nosso estado seria muito importante. Foi aí que saiu essa ideia de, não, vamos fazer
e a gente vai começar pequenininho, fomos lá na faculdade, pedimos um espaço, fizemos uma exibição, uma exposição de desenho, e aí foi galgando, até chegar a convidados nacionais, internacionais hoje em dia. Então, para mim foi muito natural, porque é uma coisa que eu amo muito, entendeu? Então, transformar o que a gente ama em negócio é a melhor coisa. A gente nunca diz que nunca trabalha, mas a gente trabalha mais, né? Porque a gente acaba trazendo para dentro de casa, para momentos assim, bem específicos. A toda hora a gente está falando e pensando, tipo, poxa, aquilo ali tem a ver com o nosso cenário também. Então, para mim, é gratificante. E até dá certo, né? Aconteceu todo um caminhar que te levou à porta do Sebrae. Exato. Como é que foi esse encontro? Exato. Nossa, eu estava muito ansioso para falar sobre isso com o Sebrae na época, porque a gente tinha, naquela época, tipo 2006, 2009. Então, a gente tem 20 anos. Então, 2009, eu estava saindo da universidade, tinha aquela visão, né, de acadêmica, e aí a gente enxergava naquela época, né, uns 20 anos atrás, o Sebrae inacessível. Assim, quem só vai para o Sebrae quem é empreendedor grande, entendeu? Que a gente não vai ter uma porta aberta para falar, enquanto na verdade é muito o contrário. Então o Sebrae é muito positivo a receber essas ideias, e foi o que eu fiz. Eu cheguei lá, bati na portinha da consultoria e pedi ajuda. Falei assim, eu tenho um projeto assim assado, queria que vocês pudessem me ajudar como poder fazer esse negócio, porque a gente estava recebendo muita gente de público e tinha muita gente que estava querendo se colocar como stand, que aí já entra a economia criativa do evento, que a gente tem muito também. Então a gente leva muito para esse viés, e o Sebrae foi uma porta que nos ajudou a formalizar, a tirar o CNPJ, a fazer toda aquela burocracia jurídica, que a gente possa estar aí hoje como uma produtora. Daniele, o Miguel até já chegou a comentar um pouco, né, daquilo que o Sebrae proporciona, mas abre esse leque para quem está ouvindo agora, todas essas informações que a gente está passando, o que é possível encontrar por meio do Sebrae? Quais as orientações? Então, na economia criativa a gente escuta bastante esse depoimento, né? Às vezes de achar que o Sebrae não é para ele, e sim, o Sebrae é porque os problemas que a economia criativa tem são os mesmos de uma empresa tradicional. Então, a questão da importância da formalização. Eu não posso, por exemplo, captar um recurso, seja lei de incentivo, seja patrocínio, se eu não tiver com a empresa toda regular. Então, eu vou ter que investir na gestão do meu negócio, na parte de finanças, na parte de formação de preço, eu tenho que saber elaborar um orçamento, tudo isso, marketing, plano de marketing, uma assessoria de comunicação, tudo isso passa por várias áreas do Sebrae, né? Então, o empreendedor da economia criativa também, além do seu saber, da sua criatividade, do seu capital intelectual, ele também tem que investir na parte de gestão. Por que você acha que a economia criativa está ganhando tanto espaço no mercado? Porque a gente tem ouvido falar mais disso, né? Aqui o Maranhão é um berço cultural fortíssimo, né? Ontem mesmo eu estava mediando um painel ali sobre moda autoral. É uma fonte inesgotável de inspiração, né? Para eu ter a cultura maranhense dentro da moda, né? Quantas lendas eu tenho, quantas histórias eu tenho, quantas riquezas naturais eu tenho, isso aí é infinito, para usar como inspiração na moda e como outras áreas também da economia criativa. Cenários para fazer filmes, por exemplo. Aqui a gente não falta, né? A gente tem cenários de todas as formas, né? E Sim. Por aí vai, né? Então é algo que realmente está crescendo, que já existe aqui e que a gente precisa, em certos momentos, dar uma organizada melhor. Às vezes a gente não sabe onde essas pessoas estão, a gente fica sabendo por acaso, quando eles procuram pontualmente o Sebrae, e também foi uma das razões que a gente criou o Mobiliza, foi para juntar essas pessoas e ajudar a dar uma visibilidade para essas iniciativas que por algum motivo estão isoladas. Quais são as oportunidades que existem hoje aqui no Maranhão para esses jovens empreendedores, Daniele? Tem muita coisa. Você falou no início do mercado de games, por exemplo. Aqui a gente tem ações fortes a nível nacional, inclusive. O segmento de games existe aqui no Maranhão desde 2012, há bastante tempo, né? A gente tem empresas faturando, empresas internacionalizando e são daqui do nosso estado, né? A gente tem muito orgulho, ganhadores de prêmios nacionais e internacionais também.
e pouca gente sabe, né? Então é a hora de dar visibilidade para essas iniciativas, né? Então Exato. tem muita coisa. Tem o audiovisual que está crescendo muito, produção de conteúdo. A gente estava mesmo aqui no espaço de inovação com uma área específica para produção de conteúdo, porque a gente está vendo no nosso atendimento a quantidade de demanda que esse segmento está trazendo para a gente. Live shopping, essas coisas. Live shopping, videomaker, fashion maker, fotógrafo, enfim, tudo que está relacionado ao digital também. Miguel, quem veio para a Feira do Empreendedor, bebeu dessa fonte, banhou, mergulhou e fez a festa, né? Lógico, demais. Mas quem não conseguiu vir, qual é a dica que você dá tendo passado por essa experiência de parceria com o Sebrae? Olha, eu acho que a primeira coisa é você ter a audácia de ir, né? A gente tem que se botar para fazer alguma coisa, senão ninguém vai fazer. O não sempre vai ser a certeza. Você sempre vai ter um não como certeza, mas se você fazer algo diferente para aquilo, você já sabe que tem uma perspectiva. E aí ali você consegue um sim. Então, tipo, quantos não já recebi, né, nesses 20 anos, muita coisa, né? Mas a gente sempre tem uma escala de crescimento. E para a gente entender como empreendedor, como economia criativa principalmente, a gente ter essa consciência que o nosso negócio tem um potencial muito grande aqui no nosso estado. A gente tem produções, como a Dani comentou, gigantescas, que não são divulgadas. O próprio Maranhão, ele é muito conhecido lá fora, está muito em alta na Coreia do Sul, Maranhão. A Vingadores, da Marvel, vieram gravar aqui no Maranhão. O Tetorama já veio para cá e tudo mais. Então, tipo, existe muito do nosso reconhecimento lá fora e às vezes o local não sabe, né? Então, ter esse guarda-chuva, ter essa cara de pau, vamos dizer assim, de chegar e falar e querer alguma coisa e pedir, eu posso perguntar? Pergunte. Não vai custar nada perguntar, entendeu? Porque tu já sabe que tu ficar calado, tu vai ter um não. Então tem que ir atrás, tem que mostrar realmente que você está interessado e vender seu negócio. Porque aquela criatividade, eu costumo falar muito que o empreendedor às vezes empreende muito sozinho, né? Porque ele tem uma ideia que ele é incrível. Minha ideia é a única, maravilhosa. Mas pode ser que ele não entenda como explicar isso para outra pessoa. Então, hoje em dia, a gente, enquanto cultura geek, né, enquanto evento de produção, a gente já consegue ter um reconhecimento nessa fala onde a gente é a propriedade. Né? A gente é o maior evento geek do Maranhão, tem 20 anos. Tração internacional, vem gente da Tailândia, do Japão, da Coreia para cá. Tudo pro evento, para cá pro Multicenter, entendeu? Então, é uma fala que a gente já tem propriedade construída, né? Mas a galera que está começando tem que ir atrás, tem que falar, tem que dizer mesmo, está interessado e explicar a sua ideia para ver se alguém também se interessa ou até você está no Mobiliza para poder ter esse guarda-chuva que é essencial, que é um guarda-chuva que comunica, né? Que junta e faz uma comunidade de criadores também para isso. Já tem evento programado para acontecer, né? Aqui também no Multicenter. Isso, setembro, 12 e 13 de setembro aqui no Multicenter. Aquele espaço ali vai ser invadido pelos geeks. Muito positivamente. Exato. É isso aí. Eu quero parabenizar você pela iniciativa, Obrigado, né? obrigado. Confiar no Sebrae, tá aí de mãos dadas com a Daniele, com todo esse time aí da economia criativa. Daniele, vamos aproveitar e falar sobre os canais, como é que as pessoas podem ter acesso ao Sebrae e ter todas essas informações que ajudaram o Miguel a chegar até onde chegou. Pronto, nós temos todas as nossas ferramentas de atendimento, sejam presenciais, sejam digitais também. Em relação ao Mobiliza, nosso principal canal de comunicação é nosso site, que é mobilizaslz.com.br. Tem o Instagram também, @mobilizasaoluís, por extenso. E estamos recebendo as demandas, a gente recebe muitas visitas. O que acontece muito no Mobiliza, às vezes a pessoa não tem uma ideia, quer fazer alguma coisa e ainda está insegura, a gente sempre orienta, vai no evento de fulano, vai no evento tal, para você ter inspiração também. No Instagram do Mobiliza tem várias ideias lá. De eventos, né? Então não precisa ser algo de grande porte como o Matsuri, por exemplo, mas pode ser uma oficina, até dentro de uma escola. A gente tem ações que acontecem dentro de bibliotecas, dentro dos espaços de inovação que estão disponíveis na cidade, né? Então ocupar os espaços públicos, ocupar o próprio Sebrae e realmente fazer algo começando pequeno, como o Miguel falou. Começa simples e aí a gente vai crescendo de mãos dadas com o Sebrae. Obrigada, Daniele Abreu, coordenadora de transformação digital do Sebrae Maranhão. Muito obrigada pela sua presença. Miguel Braga, fundador da Matsuri Produções. Obrigada também. Imagina que agradeço. Essa é mais uma edição especial do podcast. Com o Sebrae, você pode mais.